A força que ninguém vê é a única que o mundo não consegue quebrar. Guarde isso desde o início, porque essa verdade muda a forma como você caminha, reage e constrói tudo ao seu redor. Existe um tipo de poder que não faz barulho, não se exibe, não pede aprovação e não precisa ser anunciado. Ele simplesmente está lá, firme, silencioso, esperando o momento certo de agir. E quando age, o mundo inteiro sente, mesmo sem entender de onde veio. Você pode perder dinheiro, posição, apoio, reconhecimento. Pode ser ignorado, desacreditado, testado até o limite. Mas enquanto sua força interior estiver intacta, nada foi realmente perdido. O erro da maioria é confundir força com aparência. Achar que ser forte é falar alto, responder tudo, provar ponto, vencer discussões. Isso é ruído. Força de verdade não vive no ruído, ela vive na decisão silenciosa de não se desviar, mesmo quando tudo tenta te puxar para fora do eixo. Desde cedo, o mundo treina você para reagir. Reagir à crítica, à provocação, à injustiça, à comparação. Reagir rápido, sem pensar. Mas ninguém ensina que cada reação impulsiva é um pedaço do seu poder entregue de graça. Quem reage a tudo se torna previsível, e quem é previsível é fácil de controlar. A força que ninguém vê nasce quando você aprende a pausar, respirar, observar, escolher. Não porque você é fraco, mas porque você é consciente demais para se deixar arrastar. Talvez você já tenha sentido isso, aquela vontade de responder, de provar, de mostrar que está certo. Aquela pressão interna dizendo que, se você não falar agora, vai parecer pequeno. Mas o que quase ninguém percebe é que o verdadeiro tamanho de alguém aparece justamente quando ele não precisa se afirmar. O silêncio bem colocado não é ausência, é presença concentrada, é domínio interno, é alguém que sabe exatamente quem é e para onde está indo. Enquanto muitos gastam energia tentando convencer o mundo, poucos investem energia em se tornarem inabaláveis. E aqui está o ponto que separa destinos. O mundo testa todo mundo. A diferença é quem entrega a própria paz no primeiro impacto e quem entende que resistência não é confronto, é permanência. A força invisível é construída quando você escolhe não se contaminar pelo caos externo. Quando entende que nem toda batalha merece sua energia e que nem toda provocação merece resposta. Existe um jogo acontecendo o tempo todo, um jogo psicológico. Pessoas testam limites, ambientes pressionam, situações apertam. Não para te destruir, mas para ver até onde você vai se dobrar. Cada vez que você se curva para agradar, para evitar desconforto ou para ser aceito, algo dentro de você se enfraquece. E cada vez que você permanece firme, mesmo desconfortável, algo dentro de você se fortalece. Essa força não aparece no espelho, mas aparece nas decisões. A maioria desiste não porque é fraca fisicamente, mas porque cansa mentalmente. Cansa de não ser reconhecida, de não ver resultado imediato, de andar sozinho. É nesse ponto que a força invisível faz diferença. Ela não depende de aplauso, não precisa de plateia. Ela se alimenta de propósito, de uma certeza interna que não precisa ser validada por ninguém. Quem tem essa força continua quando não faz sentido continuar. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Você não precisa parecer forte, precisa ser consistente. Consistência é a forma mais pura de força silenciosa. Fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. Manter padrões quando seria mais fácil relaxar. Seguir princípios quando seria mais confortável se adaptar. Isso não gera likes, não vira história bonita para contar, mas constrói algo que o tempo respeita. O mundo pode ignorar por um tempo, mas nunca ignora para sempre. Talvez hoje você se sinta invisível, trabalhando mais do que falam, se esforçando mais do que reconhecem. Mas invisibilidade não é fraqueza. Invisibilidade é incubação. Tudo que cresce de verdade passa um tempo escondido, criando raiz. O problema é que a maioria abandona o processo porque confunde silêncio com fracasso. Confunde ausência de aplauso com ausência de progresso.
Mas quem entende o jogo sabe. O que amadurece no silêncio explode em resultado quando chega a hora. Existe algo profundamente desconfortável em sustentar a própria força sem apoio externo. É solitário. É pesado. É silencioso demais para quem foi treinado a buscar validação. Mas é exatamente isso que molda pessoas raras. Pessoas que não precisam se explicar o tempo todo, que não se justificam para existir, que não mudam de rota a cada opinião contrária. Elas aprendem cedo que opinião alheia é vento. Faz barulho, mas não constrói nada. O mundo respeita quem não se desespera. Respeita quem não se perde emocionalmente. Respeita quem mantém postura quando tudo tenta tirar o chão. Não é respeito imediato. É um respeito que cresce com o tempo, porque vem acompanhado de resultado. E resultado é a única linguagem que o mundo realmente entende. Você pode falar o que quiser, mas só será levado a sério quando sua vida começar a confirmar suas escolhas. A força invisível também exige renúncia. Renúncia de responder tudo. Renúncia de agradar todos. Renúncia de explicar cada decisão. Isso incomoda. As pessoas estranham quando você muda, quando fica mais quieto, mais seletivo, mais focado. Vão dizer que você está frio, distante, diferente. E estão certas. Você está diferente. Está mais consciente, mais inteiro, menos disponível para o caos dos outros. Ser forte não é endurecer o coração, é aprender a protegê-lo. É escolher onde investir emoção e onde manter distância. É entender que nem todo mundo merece acesso à sua energia. Quando você para de se espalhar, começa a se concentrar. E concentração é poder. Quem vive reagindo, vive cansado. Quem vive escolhendo, vive alinhado. A vida não recompensa quem fala bonito. Recompensa quem sustenta a postura quando dói, quando ninguém vê, quando não há garantia. Existe um momento em que você percebe que não está mais lutando para provar algo aos outros. Está lutando para honrar o que você sabe que pode se tornar. Esse momento muda tudo. A comparação perde força. A opinião perde peso. O foco se afina. E aqui está um ponto que poucos aceitam. A dor faz parte do processo. Não como castigo, mas como lapidação. Toda força invisível foi forjada em algum tipo de silêncio doloroso. Em noites sem resposta, em dias de dúvida, em períodos onde continuar parecia irracional. Mas quem atravessa isso sem abandonar a própria essência, sai diferente do outro lado. Sai mais firme, mais estável, menos quebrável. Você não precisa que o mundo seja justo. Precisa ser forte o suficiente para não depender disso. Precisa ser centrado o bastante para não se perder em cada injustiça. Isso não é frieza. É maturidade emocional. É entender que gastar energia brigando com o que você não controla só te afasta do que realmente importa. O verdadeiro poder está em direcionar energia para o que constrói, não para o que distrai. Observe as pessoas que realmente chegam longe. Elas não estão sempre discutindo, se defendendo, se explicando. Estão ocupadas demais construindo. Enquanto muitos falam sobre planos, elas executam. Enquanto muitos reclamam das circunstâncias, elas se adaptam. Enquanto muitos buscam atenção, elas buscam consistência. Não porque são melhores, mas porque aprenderam onde vale a pena investir energia. A força que ninguém vê também se manifesta na capacidade de esperar. Esperar o momento certo, esperar a maturação, esperar o resultado. Vivemos numa época viciada em urgência, mas tudo que é sólido respeita o tempo. Quem tenta acelerar tudo quebra no meio do caminho. Quem sustenta o processo, mesmo em silêncio, chega inteiro. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora, onde parece que nada acontece, ninguém reconhece, ninguém percebe. Mas algo está acontecendo. Dentro. Cada dia que você escolhe continuar sem aplauso, sua base se fortalece. Cada vez que você resiste ao impulso de desistir, algo em você se solidifica. Isso não aparece agora, mas aparece depois. E quando aparece, ninguém consegue tirar. O mundo não consegue quebrar quem não se entrega emocionalmente ao caos.
Não consegue derrubar quem não depende de validação. Não consegue controlar quem domina o próprio interior. Essa é a força que ninguém vê. A força que não precisa ser anunciada. A força que não se perde com críticas, nem cresce com elogios. Ela simplesmente permanece. E quando você chega nesse ponto, algo curioso acontece. As pessoas começam a te observar mais, a te respeitar mais. Não porque você pediu, mas porque sua postura comunica algo que palavras não conseguem. Uma firmeza tranquila, uma segurança silenciosa, um senso de direção que não se explica, se sente. Isso inspira alguns, incomoda outros, mas acima de tudo estabelece limites claros. Você não precisa se tornar duro, precisa se tornar estável. Estabilidade emocional é uma das formas mais raras de poder hoje. Em um mundo de extremos, quem permanece equilibrado se destaca. Quem não explode, quem não implora, quem não se perde, naturalmente assume liderança, mesmo sem querer. Porque liderança começa dentro. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você não precisa ser visto agora. Precisa estar pronto quando for. Precisa continuar quando seria mais fácil parar. Precisa confiar que o que está sendo construído em silêncio terá seu momento. Não por sorte, não por acaso, mas porque tudo que é sustentado com disciplina e propósito acaba se manifestando. Se você chegou até aqui, é porque algo disso ressoou. Talvez porque você já esteja vivendo esse caminho. Talvez porque esteja cansado de barulho e pronto para algo mais sólido. Então guarde isso. A força que ninguém vê é a única que o mundo não consegue quebrar. Proteja a sua. Alimente a sua. Confie nela. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe um comentário escrevendo: "Minha força é silenciosa". Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que, assim como você, estão aprendendo a ser fortes de verdade. Nos vemos no próximo vídeo.